Amém, amada igreja? Chamar o preletor da noite, pastor Diogo, aleluia. Amém, amada igreja? O que é que nós cantamos agora que queimou em nosso coração? Foi sobre a sarça, né? Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler a partir do 2. É um texto um tanto comprido, mas necessário. Amém? Êxodo, capítulo de número 3. Você, essa noite, nesta noite, foi atraído pela presença ou pelos problemas? Eu costumo dizer que às vezes quem faz a agenda da igreja é Satanás. Como assim, pastor? Tem pessoas que elas são movimentadas pelas provas. Dependendo do nível de prova que ela está passando, ela vai dando resposta. Ou seja, não é pela presença, não é pela adoração, mas é pela opressão. O resultado vem, mas ele é diferente. Vamos lá. Verso 1 do capítulo 3 de Êxodo, segundo capítulo da Bíblia, segundo livro da Bíblia, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Mídian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus chamou no meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia ao olhar para Deus. Agora eu vou pedir que você dê uma atenção no verso 7, porque é aqui que Deus queimou o meu coração. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor. Fala comigo: tenho ouvido o seu clamor. Repete comigo: Deus ouviu o meu clamor. Continuando: por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jabuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. E também contemplo a opressão que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois imediante eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Amém? Pode colocar a Bíblia no teu assento. Tem algo para nós aqui nessa noite. Você não sairá de barriga vazia, mas tem um rolo de Deus a ser desenrolado. A Bíblia diz que esse rolo, quando ele é desenrolado, ele é doce quando bate a boca, mas ele é amargo quando chega ao estômago. Porque fala que o ouvir é perfeito da palavra de Deus,
Mas todo ouvir, ele remete a uma ação. E essa ação, ela se torna amarga. Porque eu preciso mudar meu paradigma, eu preciso mudar meu estilo de vida. E agora eu tenho que ser remodelado a Deus. Deus não veio aqui te impressionar. Era maravilhoso quando Moisés viu aquela sarça ardendo, pegando fogo. Ele falou, eu vou lá. Mas Deus disse, pare! Não te aproximes! Porque o ambiente é santo, o ambiente é de poder. Tire a sandália dos teus pés. Está dizendo, venha descalço, venha sem medo. Deus, nós te louvamos, nós te damos graça, nós conhecemos o teu poder, conhecemos a tua formosura. Sabemos que tu és o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Paulo, o Deus dos brasileiros, o Deus daqueles que um dia escolheu te amar. Sabemos de toda a tua grandiosidade, toda a tua onipotência, mas pedimos que nessa noite o Senhor descoberte os nossos ouvidos, os nossos olhos, para nós podermos enxergar na direção que o Senhor está apontando, o nosso ouvido, para nós termos a sensibilidade de ouvir a brisa, o nosso olfato para que esteja aberto ao ponto de nós sentirmos o teu perfume, a tua essência. Ter sensibilidade à nossa pele para que o fogo seja suficiente para nós sentirmos o teu calor, Pai. Mas nós pedimos, Senhor, que nessa noite o Senhor derrame uma porção a qual nós não estamos acostumados, uma porção a qual nós possamos nos degustar e que nós possamos avançar, meu Deus. Nós não venhamos separados pelo tamanho da obra ou pelo medo, mas que isso seja um motivo para nós entendermos o tamanho do teu poder. Fala tu, Senhor, não eu, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Lave o teu coração nesse momento para ele poder entregar os louvores devido a Deus. Sabe, não era nem eu que ministrava hoje, mas Deus, ele tem algumas coisas loucas para poder fazer através de nós. E as porções que ele tem derramado têm sido excepcionais à nossa vida. Eu não sei se isso tem gerado algum tipo de crescimento em você. Você que não assistiu a pregação de domingo, por favor, assista. Convicção de identidade, essa mensagem eu tenho certeza que ela vai mudar a sua vida, eu tenho certeza que ela vai te direcionar ao caminho correto. Quem ouviu e não estava aqui, mandou algum tipo de mensagem porque foi impactado, mas eu quero que você entenda sobre hoje, sobre agora, onde nós estamos, sobre em que nós confiamos, sobre em que nós acreditamos, sobre o que Deus está sinalizando, sobre o que Ele está falando, sobre o quão nós precisamos retornar ao lugar de intimidade. Sobre quão nosso corpo está gritando por Deus nesses últimos dias, como nunca gritou antes, como nunca pediu antes. As pessoas estão falando, o amor está se esfriando sim para aqueles que desistiram, mas aqueles que têm um pouquinho de essência ainda, aqueles que têm um pouquinho de fome ainda, aqueles que ainda anseia ter uma vida transformada e não se conformou com um 2024, ou com um governo, ou com os pais, ou seja lá onde você estiver. Mas sobre Deus e sobre Ele ter te colocado aqui nesse tempo, é sobre você não estar apático àquilo que Ele está movendo, é sobre você não estar desesperançoso, é sobre você ter fé, convicção, razão, certeza. Eu não sou mais um aluminense, eu não sou mais um baiano, eu não sou mais um paulista, eu não sou mais um brasileiro. Eu sou uma partícula de Deus aqui na terra com uma missão específica e eu quero queimar, eu quero dar essa resposta. Vale a pena demais servir a Deus. Eu não sei o que você está fazendo da sua vida, mas eu vim aqui nessa noite te dizer que tem algo muito grande a ser movido e movimentado por você. Nós se perdemos no meio das batalhas pessoais e rejeitamos as batalhas do reino, as batalhas que ela vai muito além do que nós estamos prontos a fazer.
ela vai muito além de um tempo limitado ao qual nós temos nessa terra. Mas quando eu entendo que eu sou atemporal, quando eu entendo que o meu espírito é atemporal, e aquilo que eu fui chamado para fazer nessa terra tem urgência a ser feito, eu começo a me despir de algumas ideologias, eu começo a me despir de algumas vaidades, de alguns desejos, de alguns anseios, e a mente ela vai sendo redirecionada para Deus, para que eu esteja apto para movimentar aquilo a qual Ele confiou para mim. Por isso que Ele me colocou nessa época, para essa geração, para este povo, como Ele colocou vocês também. Deus não te deu um filho porque você desejava ter um filho, Ele deu uma missão. Deus ele não te deu aquele trabalho porque apenas você necessitava colocar o pão sobre a mesa, ou porque você desejava ter uma troca de carro ou uma conquista de uma casa, mas é sobre a missão específica do poder que você carrega no seu coração. Mas quando você pedir alguma coisa a Deus, esteja sensível aos detalhes. O que você tem pedido a Deus, se aparecer à sua frente hoje, é a sua vez, ou você não tem fé para que você possa colocar os pés, colocar a planta dos seus pés? Deus um dia disse: ei, eu estou dando para você a terra prometida. Aí Moisés ele vai lá e fala: não, vamos colocar uns caras lá para saber como é a estratégia. Deus estava dizendo que Deus não precisava de estratégia humana. Deus ele não unge estratégia, Deus ele não unge métodos, Ele unge pessoas, entenda. Você tem que entender, não é sobre alguém mais qualificado, alguém menos qualificado, é alguém que entendeu, ouviu e está pronto. Não precisava mandar 12, Moisés mandou os 12, na concepção dele os melhores. Desses 12, 10 veio convicto dizendo que o deserto ou o Egito era melhor do que aquele lugar, porque o lugar era lindo, era belo, porém existiam gigantes, homens capacitados, homens de luta que estavam prontos para poder matar. E eles olharam e disseram e falaram assim: somos como gafanhotos próximo a eles. Aí Moisés vira assim e fala: e você, Josué? E você, Calebe? O que é que vocês têm a falar? As uvas são lindas, as tâmaras são perfeitas, aquele lugar foi feito para nós. Sabe por quê? Os olhos dele não estavam naquilo que eles estavam vendo como um gigante, mas os olhos dele estavam naquilo que Deus disse que era deles. Quando você pede algo a Deus, você tem que ter a sensibilidade de você entender que Deus está movimentando algo para você. Eu gostei no capítulo 3, no verso 7, quando a Bíblia diz: ei Moisés, eu ouvi o teu clamor, eu tenho visto a miséria do meu povo, o sofrimento do meu povo, mas eu ouvi o teu clamor. Sabe o que é que Deus está dando uma resposta para Moisés? Deus está dizendo assim: Moisés, quando você chorava de madrugada, eu ouvi, agora eu estou dando uma resposta. Moisés, quando você clamava pelos seus irmãos, quando você clamava pelos seus amigos que estão como escravo, eu ouvi, e agora eu sou a resposta para você. Por que é que você tem clamado? Como está a sua sensibilidade? Moisés naquele dia era mais um dia qualquer. Ele estava com as ovelhas, cuidando da ovelha do Reuel, do seu sogro. E quando ele está chegando ali próximo àquele monte, quando ele está chegando naquele lugar, ele talvez estava com a mente de adoração. Eu não sei quantas sarças pegaram fogo, até que Moisés prestasse atenção e entendesse que era Deus que estava fazendo aquela sarça pegar fogo. O nome disso é sensibilidade. Eu não sei quantos sinais Deus está te dando, dizendo: avança, vem para mais perto, vem para a intimidade, vem para o relacionamento. E você está dizendo: ainda não é a hora, eu ainda tenho que consertar aquilo, eu ainda tenho que organizar aquilo, eu ainda tenho que fazer aquilo outro, eu ainda. Quantos sinais será necessário? Moisés ele ficou um tempão afastado. E tudo que Moisés tinha na mente era: eu não devia ter praticado aquele homicídio. Moisés matou um egípcio, ele teve que sair fugido. E fugido pela fofoca dos seus próprios irmãos, que foram ele que os entregou. Moisés com um coração cheio de justiça, Moisés com um coração cheio de amor,
Ele tenta separar uma briga de dois israelenses. E ele diz: ei, quem é você? Quem te fez tutor? Quem disse que você está acima de nós? Quem disse que você pode julgar? Quem disse que você pode fazer algo? Como você reage quando as pessoas não concordam com você? Vamos lá. Como você reage? Fizeram de tudo para poder desabilitar Moisés até chegar ao ouvido do faraó e mandar querer matá-lo, ao ponto do tempo de escravidão ser maior, porque Deus já tinha ungido, Deus já tinha separado Moisés desde o ventre da mãe dele. Quando ele era criança, Deus movimentou e moveu todas as coisas para que ele não fosse morto. Ele não foi criado como escravo, porque escravo não libera escravo. Deus colocou ele dentro da casa de Faraó, para ele ser cuidado como um príncipe, para ele ter uma mente de um príncipe, para ele ter uma mente de um rei, para ele saber lutar, para ele saber falar as línguas, os idiomas necessários, para ele ter a preparação com as espadas. Em qualquer outra circunstância, Moisés poderia ser alguém com espírito de coitadismo. Eu não pude nem ser criado junto com os meus irmãos. Quanto tempo Deus está te preparando e você não entende que é uma preparação de Deus? Porque você foi contemplado por uma mente marxista que tem um coitadismo, tem um vitimismo, tem um espírito de abandono, um espírito do esquecido, um espírito do abandonado, um espírito do sozinho, um espírito do solitário. Quando Deus o tempo todo está dizendo: a minha presença tem que ser suficiente. Quando Deus está dizendo: eu te preparei para algo muito maior. Não é sobre a moda de 2010, 2020, 2030 ou 2050. É sobre o meu propósito, é sobre o meu poder, é sobre a minha unção, é sobre a minha glória, é sobre o que eu quero fazer através de você. Talvez você não acredite naquilo que Deus está dizendo, aquilo que você é, porque você prefere ainda dizer que você é o filho rejeitado, o filho abandonado. Você prefere ainda dizer que você não teve oportunidades, que para você tudo é mais difícil, quando Deus está dizendo que a sua vida é muito fácil comparado àquilo que Ele quer fazer no tempo de dificuldade que Ele vai te colocar. Porque movimentar o reino é viver tempos difíceis. Movimentar o reino não é para meninos. Movimentar o reino não é para crianças que não sabem a sua identidade. Eu quero começar a pregar, mas Deus movimentou. Várias sarças pegaram fogo. Mas teve um dia que ele estava mais sensível. Tudo isso que eu estou falando é conjectura, mas eu gosto demais. Teve um dia que ele estava mais sensível. Ele observou aquela sarça pegando fogo. Gente, entenda, a sarça pegar fogo no deserto era algo comum, era algo normal. Mas o que chamou a atenção de Moisés não foi a sarça pegar fogo, mas foi aquela sarça não ser consumida pelo fogo. Porque não era qualquer fogo, era um fogo diferente. Era o fogo do céu, era o fogo do Senhor. Era uma teofania. O que é teofania? Teofania é quando o próprio Senhor aparece através de uma imagem de um anjo. Quem era esse Senhor? A Bíblia toda está apontando para Jesus. Toda vez que diz que Deus apresentou para alguém, era o próprio Jesus. Quem conversava com Adão e Eva no jardim? Era Jesus. Era o próprio Jesus que veio falar com Moisés. Era o próprio Jesus que falava aos pais, que falava aos avós. Depois de muito tempo, imagina você hoje. Você está pronto para ouvir a voz de Deus? Você está pronto para ver a imagem de Jesus diante de você? Você pelo menos acredita nisso? Não é sobre pegar fogo, mas é sobre não ser consumido. Não ser consumido pelas circunstâncias. Não ser consumido por causa das dificuldades. Não ser consumido por causa das frustrações. Não ser consumido por causa dos medos. Não ser consumido por causa que as coisas estão demorando, não está acontecendo no seu tempo, no seu favor. Não ser consumido pelas tribulações.
Como os 3 jovens lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 não foram consumidos pelas tribulações, eles foram lançados dentro da fornalha, mas não foi pegado fogo, eles não queimaram, não saíram nem com cheiro de fumaça. É não ser consumido diante dessas situações. Porque Deus vai te colocar em várias fornalhas para você poder fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Tem dias que eu olho assim e falo, rapaz, é mais fácil desistir. Aí Deus falou, eu te preparei tanto tempo para desistir agora. Aí eu lembro do tempo de preparação e vejo que agora está sendo muito mais fácil comparado ao que eu já passei. Às vezes é só um espírito de menino que vem sobre a nossa mente. Às vezes é só uma imaturidade, às vezes é só um medo que vem sobre nós. Aí o apóstolo Paulo fala, ei, na época do amor você não pensa e nem age como um menino. Porque quando eu era menino, eu falava como um menino, pensava como um menino e pensava como um menino. Você consegue entender? No final de todo esse fogo, Deus ele vai poder dizer se Ele pode contar com você ou não. O problema é que há quanto tempo Deus está dizendo, ainda não posso contar contigo. O problema é que quando Deus não pode contar comigo, pessoas morrem. O problema é que quando Deus não pode contar comigo, pessoas se esfriam. O problema é que quando Deus não pode contar comigo, eu fico prorrogando as bênçãos do Senhor na minha vida. O problema é que quando Deus não pode contar comigo, a minha família sofre. O problema é que quando Deus não pode contar comigo, o reino ele vence, o reino ele cresce, o reino ele pisoteia, o reino ele alarga. Mas primeiro tem que ser consumido, primeiro tem que queimar. Primeiro tem que queimar. Primeiro a sarça foi pegada a fogo. Depois Deus falou. Primeiro teve que ter fogo, primeiro a sarça queimou, depois Deus falou. Primeiro tem que passar pelo fogo, entenda isso. Deus não vai aliviar o fogo, porque aliviar o fogo quer dizer que você vai sair despreparado. Deus não quer ninguém despreparado, entenda. Quando você vai pegar uma CNH, você não pega um ônibus cheio de gente, você vai treinar, não, é só você e o motorista que ele tem um freio, a qual qualquer momento ele pode frear. Você tem que entender algumas coisas. Porque Deus não responde algumas orações. Porque Deus não se apresenta para mim. Porque primeiro você tem que ser frustrado. Deus é perito em frustrar pessoas. Eu não conheço ninguém que me frustrou mais do que Deus. Porque primeiro Ele precisa saber onde está o meu coração. E eu também preciso saber onde está o meu coração. Então Deus ele vai te frustrar diversas vezes. Para provar, para saber aonde está o seu coração. Deus é perito em frustrar pessoas. Tem alguém aqui comigo? Como você vai reagir às frustrações? Como você vai reagir a frustrações? Te pergunto mais uma vez, quantas vezes Deus está te preparando? E no final Ele tem que dizer, ainda não é o tempo, ainda você não está pronto. Porque você às vezes é reprovado no crivo de Deus. Observe tudo que você já passou. Todas as etapas, todas as fases, a idade está chegando, o tempo está chegando. A idade está chegando, eu quero confirmar com você aqui. Mas a minha pergunta é, de tudo que você passou, o que você aprendeu? Você se tornou alguém mais amável? Você se tornou alguém mais flexível? Alguém mais ensinável? Ou alguém completamente amedrontado? Alguém que tem medo de se relacionar? Alguém que tem medo de conversar? Alguém que não confia mais em ninguém? Alguém totalmente, uma pessoa difícil de conviver? Porque existe dois professores no meio dessa guerra.
Um é o Espírito de Deus e outro é Satanás. O Espírito de Deus está dizendo que é para te aperfeiçoar, que é para te melhorar. Do outro lado tem Satanás dizendo bem assim: você não serve para nada, você foi enganado, porque você foi confiar. Aí como você vai dar a resposta no final? Vai dizer em qual professor você acreditou, em qual professor você confiou, em qual professor te preparou melhor para os desastres ou para as vitórias. Tem alguém aqui comigo? Os irmãos do Glória Aleluia vê hoje? Vamos lá. O fogo atraiu Moisés. Sim ou não? Sim ou não? O fogo ele só serve para atrair. Mas o que sustenta é a palavra. O que sustenta é a presença. O que sustenta é a presença, não é apenas o fogo, não é apenas o se emocionar, não é apenas o pular, não é apenas o vibrar, não é apenas falar em línguas estranhas, não é apenas o cantar, não é apenas levantar a mão, mas é a palavra que sustenta é vida na vida, vida na vida. É isso aí que vai mudar por completamente. Esteja atento. Esteja preparado para você ser direcionado. Porque quem direciona não é o fogo, quem direciona é a palavra. Dependendo de como está a sua sensibilidade, dependendo de como está a sua percepção. Enquanto a sarça estava ardendo, estava tudo ok, estava tudo beleza. Enquanto estava pegando fogo no espinheiro, estava normal. Mas quando Moisés resolveu dar uma resposta à presença, quando Moisés resolveu contemplar a maravilha, quando Moisés resolveu levantar e ir para próximo, aí a palavra veio. Eu entendo que você pode melhorar de vida, eu entendo que você pode ser uma esposa melhor, um esposo melhor, um filho melhor, uma mãe melhor, um irmão melhor, um funcionário melhor, um amigo melhor. Tudo isso, o Evangelho, ele ajuda a sociedade. Tudo isso, o Evangelho, ele melhora as pessoas. O Evangelho tem esse poder de melhorar a sociedade, de humanizar as pessoas, de ressocializar pessoas. Mas isso o Evangelho, o Espiritismo, o Hinduísmo, o Budismo também pode fazer. O AA também pode fazer isso, mas o que vai mudar exatamente é a palavra. O que vai mudar realmente é a presença. O que vai mudar realmente você é Deus, é vida na vida, é intimidade, é relacionamento, é o que te vai dar poder. Você não está aqui para ser um humano melhor, você não está aqui para apenas ser uma pessoa melhor, você está aqui para poder movimentar, para massacrar o reino das trevas. Você está aqui para os demônios olhar para você e tremer, vibrar, ficar louco de medo por aquilo que você carrega, por aquilo que você foi chamado, por aquilo que foi colocado dentro de você. Ah, se você entendesse e desse resposta. Quando você está pela palavra, nada mais te abala. Você está estabelecido, está firmado na rocha inabalável. É Jesus. Apóstolo Paulo, esse cara, eu sou apaixonado pela história dele. Ele vibrava demais por aquilo que ele era. Ele tinha tanta paixão por aquele Jesus. Qualquer texto que ele começa a falar de Jesus, ele fala: meu amado, meu saudoso, glorioso. Ele era apaixonado, vibrado por Jesus. O coração dele queimava. Ele ardia como aquela sarça ardia. Paulo ardia enquanto ele viveu. Ele pegava fogo naquilo que ele era, porque ele sabia da identidade. Estava o tempo todo vibrando, o tempo todo movimentando o reino. Tem alguém aqui comigo? Alguém com a mente totalmente cristocênica? Alguém que sabia o que queria? Alguém que sabia de onde veio e para onde estava indo?
O fogo que está ali naquela sarça é um fogo sobrenatural. Deus, Ele quer colocar um fogo sobrenatural em você. Você vai entender que o reino vai se levantar. Sabe por que a sua vida está difícil em algumas áreas? Porque você ainda não aprendeu a dar respostas. Quando você começar a dar respostas, a sua vida virá oportunidades e propostas para facilitá-la. Aí nessa hora que você vai decidir se vai continuar na vida difícil porque você decidiu movimentar o reino, ou você vai para a facilidade porque você já chegou aonde você queria chegar. Sábado eu recebi uma proposta que mudaria a minha vida daqui para frente, para eu nunca mais me preocupar. E quando eu recebi aquela proposta, meu coração nem ardeu, sabe? Porque convicção de identidade, é por isso que eu tenho tanta ousadia e gosto tanto de pregar sobre essas coisas. Vem pro Alphaville, vai estar tudo pago, está tudo certo, você vai receber X, sabe? Só que tem uma coisa, eu vou ter que contar com você 24 horas aqui. Falei, tem uma missão muito grande, alumínio, não posso abrir mão. Se vocês entendessem algumas coisas que nós somos chamados para movimentar, não é sobre falta de opção, as pessoas não entendem. A pessoa que estava me dando a oportunidade falou, cara, porque você se prende a essas coisas? Hoje em dia você pode fazer isso através da internet, você não precisa estar preso àquele lugar, só levanta alguém. Eu falei, não, cara, quem me direciona não é o fogo, quem me direciona é a palavra, com o Jack Turando agora. Ele falou que eu tenho missão lá ainda, ele falou que eu tenho que ficar lá ainda, ele falou que eu tenho que esperar mais lá ainda. Quando você entende essas coisas, aqui eu não estou dizendo que eu sou melhor ou pior que alguém, eu quero que você entenda sobre que as oportunidades virão, mas você tem que ter convicção, você tem que ter certeza. O apóstolo Paulo, ele pode gritar dizendo bem assim, eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou servo de Jesus, eu sou prisioneiro de Cristo. Ah, se vocês entendessem. É claro, é tão simples. O evangelho, ele é simples, o evangelho, ele é puro. O problema é que nós complicamos porque o jeito que nos ensinaram, o jeito que a nossa visão ficou entorpecida, o jeito que nós somos contaminados, a fé se tornou algo muito difícil. Você tem que receber graus de unção, primeiro diácono, depois presbítero, depois pastor, daí as coisas vão começar a ser movimentadas, quando na verdade o primeiro que movimentou com a igreja era um diácono, um jovem adolescente chamado Estevão, que viu o Senhor em pé. O problema é quando nós complicamos, o problema é quando nós direcionamos, assim como aquele povo gritava depois que Moisés deu resposta, vai tu, Moisés, não nós, fala tu com Deus, não nós não queremos, nós não confiamos, nós temos medo, estamos sujos, improváveis. Quando Deus fala para Moisés, eu quero derramar unção sobre 70, e aqueles homens começam a receber o Espírito de Deus, e 2 caras lá fora começam a estar cheios do Espírito de Deus. Aí Josué, quem é lá? É Josué mesmo, deu um branco agora, quero chamar Josiel. Aí Josué vai lá e levanta e diz, ei, Moisés, tem 2 caras lá fora que tá chapadão. Aí Moisés fala, oxalá se todo Israel tivesse com o Espírito de Deus. Oxalá que todos estivessem vibrando, que todos estivessem na mesma essência, recebendo o mesmo Espírito, na mesma condição. Ele estava tão preocupado com o movimento que ele também poderia ser um dos cheio do Espírito, mas ele preferiu olhar, ele preferiu julgar, ele preferiu ficar de olho no movimento e no fogo e não deixou ser consumido por aquilo que Deus estava querendo fazer, por aquilo que Deus já estava fazendo. Vamos lá. Quanto tempo? Misericórdia. Vou encerrar aqui. Estou resumindo algumas coisas que eu vou poder passar para vocês, que fiquei no primeiro ponto, no primeiro princípio aqui, tinha 9 para poder passar para vocês. A sarça, ela pegou fogo no deserto.
Sabe o que é pegar fogo no deserto? É dar resposta mesmo em meio à dificuldade. É dar resposta mesmo em meio ao deserto. Tem pessoas que está off para Deus, que está passando um deserto muito grande. Tem pessoas que não estão podendo dar resposta para Deus, que está passando um deserto. Passar deserto significa passar a prova. Estou no meio da prova e está difícil. Assim que acabar a prova, eu certamente voltarei. Não, mas a sarça estava dando resposta. Ela estava sendo consumida no meio do deserto, no meio da dificuldade, no meio da tribulação. Nós precisamos entender o que é que nós estamos carregando. Por que é que nós paramos? Deus não vai facilitar a sua vida para você dar a resposta. Pelo contrário, é no meio dessas crises que você vai dar as melhores respostas, quando o seu coração e sua mente estão nele. É no meio desse deserto que Deus ele vai te pegar. Não seja parado por circunstâncias. Dê resposta independente do que você está passando. Você tem que estar queimando. Não adianta você queimar hoje, amanhã você já está apagado. Não adianta. O que chamou a atenção ali de Moisés foi a permanência. Ele olhou e falou: como assim? Já era para esse pinheiro ter virado cinza. Pessoas estão te observando. Pessoas estão te observando. Você é um portador da presença. Nos dias maus, as pessoas vão olhar como você reage, como está sendo o seu comportamento corporal, como está sendo as suas expressões, porque isso fala muito sobre o nível que você confia. Isso fala muito sobre aonde está o seu coração. Você não entende o deserto quando você entra nele. Você não entende o deserto quando você está no meio dele. Você entende o deserto quando você sai dele. No meio do deserto nós ficamos confusos. Às vezes quer vir o medo, quer vir, não deixa. Porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo. O medo ele traz dúvida. E a Bíblia diz que tudo que provém de dúvida é pecado. Sabe, vamos lá. Às vezes vem alguma circunstância. Domingo mesmo eu estava aqui, pronto para poder pregar, e aconteceu uma circunstância que eu olhei, meu corpo vibrou de medo, a minha mente quis ir para o medo. Aí eu estava naquele corredor, quando o presbítero Marcial me chamou, eu falei: eu preciso deixar o medo daquele corredor até subir esse primeiro degrau. E vim ali marchando. Quando eu cheguei, aquele problema não existia mais aqui. Consegui dar a essência, consegui dar a resposta, consegui liberar a essência, independente daquilo que está vindo. Consegui ser uma sarça ardendo aqui, glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Você tem que entender isso, são coisas simples. Às vezes você vem aqui e você está tão preocupado, atribulado, achando que alguém virá e falará algo diferente, alguém virá colocar a mão sobre você. Como é gostoso isso, como é bom receber um abraço, como é bom receber uma profecia. Mas a presença tem que ser suficiente, a palavra tem que ser suficiente, a unidade tem que ser suficiente. Para adorar você só precisa de o quê? De uma mente transformada. Entender o ambiente. Foi no deserto que o Senhor chamou Moisés. Não tinha um grande pregador, não tinha um grande conferencista, não tinha um grande compositor. Só estava ele, uma sarça, algumas ovelhas. Mas o principal era a teofania, o principal era a presença, o principal era que Jesus estava lá, pronto para poder falar com ele. Pronto, acabou. Deixa queimar aqui. Mas precisa ser permanente. Não é qualquer fogo, não era um fogo estranho, era um fogo sobrenatural do Senhor, era o fogo do próprio Deus que estava ali. A sarça não era o caminho, porque a sarça não podia apontar, a sarça só podia apontar. A sarça estava apontando para quem? Para Jesus. A sarça estava apontando para quem? Para Deus.
A sarça estava dizendo: ei, Moisés, estou queimando, chamei a sua atenção, mas quem está aqui por trás é a presença. Quem está aqui por trás é Deus. A sarça não parou de queimar enquanto ela não cumpriu o propósito dela. A sarça não parou de queimar enquanto ela não cumpriu o propósito dela. Eu não sei o que é que está sobre a sua mente esses dias. Eu não sei o que é que está pairando sobre os seus pensamentos, sobre o seu coração. As indecisões, os medos, o poder de julgar a qual nós não temos. Aquilo que nós achamos que estamos vendo ou ouvindo. Aquilo que nós não queremos é o que está te parando. Coloque os seus olhos em Jesus. Vamos lá. Eu quero orar com vocês. Louvado seja Deus.